Então, na Idade Média, você tinha os donos de terras que as arrendavam, recebendo mensalmente o dinheiro de camponeses que ali produziam, né? Os próprios camponeses, né, eles estavam fazendo, ao fazerem isso, eles estavam apostando de que eles conseguiriam ter o retorno, né, do trabalho deles. Um investimento. Um investimento na terra. O próprio dono da terra também investindo na terra por meio do trabalho dos camponeses, né? Um investimento que é uma aposta no futuro, circunscrita ali aos territórios europeus, né? O que vai acontecer com as navegações é que a aposta vai ser em algo desconhecido, em algo distante. Os navegantes vão descobrindo novas terras além mar, né? Possibilidades de pegar recursos naturais, de produzir alguma coisa, ou então de fazer trocas comerciais, né? E os mapas vão representando esses novos lugares e também as extensões oceânicas. Mas, mesmo assim, por um longo tempo, por séculos, o movimento dos europeus de saírem de suas terras e irem para o exterior desconhecido era uma loucura. Porque a navegação era arriscada, porque a tentativa de descobrir uma nova terra poderia não dar em nada, em perdas comerciais, provavelmente, dos custos da viagem, né? Mas o europeu vai abrindo a modernidade como a loucura do descobrimento. O homem vai ter a visão, vai enxergar longe, né? É o começo da televisão, a visão à distância, né? O homem vai enxergar no desconhecido um lugar para onde ele vai investir dinheiro, e o dinheiro vai dar a volta ao mundo e vai voltar maior, porque o investimento é esse, né? Você empenhar o dinheiro e depois de um tempo ter o retorno dele maior, né? Mas agora no desconhecido, uma aposta de risco. Não deixa de ser calculada essa aposta, mas ainda assim uma aposta de risco. Mas o homem, ele vai ser cada vez mais movido pela febre do descobrimento. A expansão europeia não ocorreu por causa da igreja, né? Não. A igreja veio acompanhando os marinheiros que queriam fazer uma expansão comercial, né? Que se lançavam nessa aventura pro desconhecido. Os marinheiros, o Cristóvão Colombo, ele se via como um Messias do mar, como um portador de Deus. Cristófaro, portador de Deus, e Colombo, colono, um morador, alguém que se instala num lugar, né? Ele era um marinheiro que, depois de uma viagem, se instalava num lugar e portava Deus, portava a salvação. Que salvação? Católica? Não. A salvação da febre empresarial, da febre de descobrir
e de investir. Essa febre era a boa nova que o Colombo e outros marinheiros portavam. Ele queria que outros também tivessem aquela febre, né? Aquele ímpeto de saírem de suas casas, o ímpeto do homem sair da teoria e ir para a prática, né? A ideia do sujeito que o Sloterdijk traz a partir desses acontecimentos é um sujeito que foi iniciado pelos jesuítas e que vai ser visto nessas práticas comerciais, que é o sujeito que se automotiva. O sujeito vai ser aquele que consulta a si próprio, as razões do que deve fazer, ele vai encontrar em si próprio, e ele também vai se automotivar. O sujeito é aquele que se autoconsulta e que se desinibe, né? Se automotiva para fazer investimentos, para fazer viagens, para percorrer longas distâncias, para se lançar para o desconhecido, para fazer aquele investimento de risco, mas que pode ter um retorno fabuloso. E o homem que não consegue se automotivar, a maioria, vamos combinar, né? Quem consegue se motivar? Recorre a um consultor. Sempre vai ter um consultor, isso na modernidade, chegando ao ápice nos tempos atuais, o consultor é aquele que vai favorecer que os homens sejam sujeitos, o que é muito difícil você se autoconsultar e se automotivar, né? Vai ter um consultor herdeiro das práticas religiosas jesuíticas para fazer com que, para favorecer, para ser uma razão auxiliar, né? Para o homem se autoconsultar e com essa razão auxiliar conseguir se motivar. Então, isso explica, né, a gente está entendendo como a modernidade é o pensar para fora de casa, pensar para fora do território, pensar para fora de uma redoma protetiva, em busca, pensando no desconhecido como uma promessa de grandes lucros. E como o homem que permanece no seu território, aquele que é o provinciano, vai ser visto como um atrasado, vai ser visto como um não sujeito, mas como um assujeitado à pressão comunitária. E esse homem que é o viajante, é o investidor, é o apostador no futuro, é aquele que dá crédito para um marinheiro fazer uma viagem, descobrir alguma coisa, né? Você dá crédito para um descobridor, para um inventor, né? Para que ele te devolva mais dinheiro do que você emprestou para ele, né? O homem é aquele que deve assumir esses riscos, né? E todo homem que não tem engajado nisso, ele é visto como não sujeito e como atrapalhando os outros de serem sujeitos, né? O maior inimigo do homem moderno, o maior inimigo do burguês, não é o pobre, é o atrasado, é aquele que não quer ser o investidor, é aquele que não está na subjetividade da aposta no futuro, a subjetividade do investidor. E também a subjetividade do endividado, porque nós já nascemos nessa cultura em que a cada dia que nós não investimos, estamos devendo, não é? E usamos energia, gás, água, estamos devendo, e usamos cartão de crédito principalmente, e estamos sempre devendo. Nossa subjetividade é do endividado, e isso é um empurro para que sejamos investidores.
para que sempre nos lancemos em apostas arriscadas para o futuro. Veja aí o chamamento para que o homem seja chamado investidor, na verdade é aplicador financeiro, né? Então o homem que é o investidor, primeiro em negócios, e depois o aplicador financeiro, que sem sair de casa, ele pode percorrer o mundo inteiro pela internet. Aplicador financeiro é isso. Não importa mais que empresa eu vou abrir para ter um retorno. Não. Eu faço uma aplicação financeira em criptomoedas sem sair de casa. Eu tenho o mundo inteiro no globo terrestre ou o mundo inteiro no meu celular. O globo terrestre ou o meu celular são um tabuleiro em que eu aposto com outros sujeitos no mundo. Vou investir ou vou aplicar nas ações da empresa tal, em papéis governamentais. Aquele que não faz isso está atrasado. Eu vou convencer outros também de aplicarem nas mesmas ações que eu apliquei, para que elas valorizem e eu ganhe mais, claro. O homem, ele vira um jogador, um apostador, junto com outros homens, né? Ele viaja, ele roda o mundo sem sair de casa, porque o mundo virou um tabuleiro de apostas para ele que está na palma da mão dele, né? E aquele que o nega, quem é? É o homem que não faz nada disso. É o homem que fica na sua casa, lendo, conversando, para tentar entender isso. Tentar entender como a nossa economia não produz mais riqueza, mas produz o aumento do dinheiro por si próprio. Como nós não temos mais encontros para produzir nada, nós temos agora os homens isolados, né, em seus celulares, né? E esses homens que veem os outros homens ou como aplicadores adversários de jogo, né? Ou como pessoas que estão simplesmente fora desse mundo, fora do mundo, né? Agora, não tem espaço para se pensar no pobre, para se pensar naquele que está procurando trabalhar para sobreviver. Não tem espaço para pensar nele. Porque toda a preocupação está nas aplicações. O pobre é um incômodo, já deveria ter morrido há muito tempo. E quando o pobre é um incômodo e ele é visto com desconfiança. Ele vai querer tomar o que é meu, tomar o meu dinheiro, e o pior, ele não vai ser um aplicador no meu lugar. Ele vai pegar o meu dinheiro e vai torrar o meu dinheiro. Porque ele não sabe ser um aplicador. Talvez esse seja o maior medo de quem tem dinheiro hoje em dia. Não é que o pobre tome o dinheiro dele, simplesmente. É que o pobre tome o dinheiro dele para não aplicar, mas para consumir. Olha que horror. Para comprar no shopping, para fazer dívidas, ao invés de aplicar para ganhar mais dinheiro. Olha que horror. O pobre é aquele que não tem a febre do investidor. Ele não é sujeito, né? Ficamos por aqui.